boa tarde, Estados Unidos, boa noite, Brasil, boa noite, Europa. Vamos todos entrando nessa live hoje. Mais uma live, mais uma segunda-feira, mais uma live da série de 51 lives em um ano. A live de hoje é a número 43. Live número 43. Faltam apenas 8 lives. 8 lives. 2 meses. Eu espero ver vocês aqui. Cadê onde está a Tia Glória, que está sempre por aí? Quem mais vai vir? Vamos lá, vamos aguardar mais um minutinho. Se o Instagram entrega essa live, eu vou enviando para algumas pessoas aqui, tá bom? Então eu não consigo ver a tela. Já vou falando com vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Ai, sejam todos bem-vindos nesse 18 de setembro. 18 de setembro, minha gente. Quer dizer que daqui 3 meses já é Natal? Vocês estão preparados? Então é Natal. E o que você fez? Já o ano termina. O que você fez esse ano? O que você aprendeu de novo? Quais foram as suas conquistas? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Hoje eu quero falar com vocês sobre Poder Sem Limites. É o nome de um livro do Tony Robbins, que ele é muito conhecido, internacionalmente conhecido. Ele é um coach nascido aqui na Califórnia, atualmente ele mora na Flórida, mas ele ficou mundialmente conhecido por ajudar as pessoas a conquistarem a sua melhor versão. Tanto ele, né, ele chegou a morar em carro, ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro para pagar um aluguel, ele chegou a morar no carro dele, e tanto ele acreditou que ele poderia chegar em algum lugar, e ele correu atrás, buscou os recursos, buscou ajuda, ele fez o que ele pôde para chegar onde ele chegou hoje. Então, tanto ele quanto alguns famosos, aí ele conseguiu ter nome, conseguiu crescer. E aí deixa eu só verificar se tá... Colocar meu celular no silencioso para não ser interrompida. Aí chegou a Glória, seja bem-vinda. Então, ele tanto a vida dele mudou, como aí quando ele se tornou conhecido, ele foi assessor, ele foi coach de pessoas famosas. E muitas dessas pessoas famosas a gente conhece também. Então hoje a gente vai aprender algumas coisas, é muito conteúdo, não dá para passar numa live, fica bem cansativo. Mas a gente vai aprender alguns conceitos de como nós podemos dominar a nossa mente de fato. E todos nós temos que concordar que todos nós, em algum momento da vida, vão acontecendo tantas coisas e a gente vai aguentando. Situações, circunstâncias, lutas, né? E a gente vai aguentando, mas chega um dia de que a nossa fé, os nossos valores, a nossa paciência, a nossa compaixão, a nossa capacidade de resistir a tudo isso se vai. Então, chega um momento na vida de cada um de nós que a gente é o vai ou racha. É o vai ou racha. E a pergunta para essa live é: por que algumas pessoas passam por situações horríveis e elas conseguem passar daquela situação e saírem melhores? Coisas melhores acontecem na vida dela. Ela sai mais forte, mais conquistadora, renova as forças. E por que outras pessoas não conseguem? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu já falei em algumas outras lives, mas hoje eu vou trazer alguns conceitos desse livro do Tony Robbins. O que diferencia essas pessoas que são marcadas, todos nós somos marcados por fatos, acontecimentos que a gente não tem um controle total sobre as circunstâncias, sobre a vida, sobre as outras pessoas, a gente não tem. Então o que faz algumas pessoas evoluírem, conquistarem, melhorarem, quebrar barreiras e outras pessoas simplesmente desistirem de viver? Aí nós vamos entender que tem a ver com o estado emocional.
Essa é a primeira palavra que eu quero dar hoje. Estado emocional. Estado emocional não é só sentimento. Não é só ter fé ou ter esperança. É muito mais profundo. É aquilo que você realmente vê dentro de você, ainda que não esteja na realidade. É você acreditar de maneira tão veemente que você sente como se aquilo fosse uma realidade. É mais do que um sonho. É mais do que um sonho. É muito mais forte. E aí eu quero citar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem fácil de entender. Tem um famoso que chama-se Mel Fisher. Esse Mel Fisher, ele ficou bem famoso porque ele ficou 17 anos em busca de ouro no fundo do mar. E aí ele conseguiu achar ouro e prata no valor de $400 mil, que anos atrás isso valia milhões, né? Até hoje, $400 mil é um bom dinheiro, mas provavelmente na época que ele achou era muito mais. 17 anos, Mel Fisher. E aí, quando ele conseguiu essa proeza de que realmente encontraram o que ele acreditava, foram entrevistar, né, os funcionários dele. Eles queriam saber como que os funcionários não desistiam, ou o que ele fazia para que os funcionários acreditassem naquilo que ele acreditava, que ele ia encontrar. E aí o funcionário respondeu assim, que ele todos os dias ele dizia, hoje é o dia. Hoje é o dia. Ele tinha convicção, não é uma frase motivacional. Ele tinha convicção dentro dele. Era algo que ele sentia, que ele via e era muito real. Era muito real. E ele conseguia transmitir isso para os funcionários dele. Então ele falava todo dia, hoje é o dia. Aí ia chegando no final do dia, ele falava assim, é no fim do dia, é no fim do dia. Ele não é algo assim que ele alimentava. E se no final do dia não acontecia nada, ele falava assim, amanhã é o dia. E aí, mas o estado emocional não é o que você fala, só o que você fala. É o que você sente e o que você vê. Então aquilo para ele era tão real, ele não tinha dúvida nenhuma. Era uma questão de tempo para chegar. Ele sabia, ele se via, ele conseguia imaginar como seria quando ele conseguisse encontrar esse ouro e tal. Então era uma coisa assim que ele sentia dentro dele muito forte. E ele conseguia transmitir para a tripulação dele. E por isso eles continuavam motivados, todos eles, a encontrar o ouro, até que um dia encontraram, né? E aí o Tony Robbins fala que isso aqui é a fórmula do sucesso final. Porque o Mel Fisher, ele sabia o objetivo dele, que era encontrar o ouro. E ele tomava medidas para isso. Então não é, por isso que eu falo que é mais do que fé ou é mais que sentimento. Ele não só sonhava acordado, ele realmente sentia real e ele fazia no mundo natural, ele tomava atitudes para que aquilo se tornasse mais real. É como se ele fosse imprimir da cabeça dele o que ele sentia, né? Então ele tomava as atitudes e ele aprendia com os erros. Porque também não existe vida perfeita e mundo perfeito. E nós vamos errar. Então, o estado emocional é um conjunto de tudo isso. É de você saber que você vai chegar lá. Não importa, você vai ajustar a rota quantas vezes for necessário, mas você vai chegar lá. Você não tem dúvida nenhuma de que você vai alcançar. E aí, segundo Tony Robbins, essa é a fórmula do sucesso final. Porque ele sabia o que ele queria, ele tentava de todas as maneiras, e quando ele falhava, ele aprendia uma maneira nova de tentar outra vez. Que também, em outras situações, com outras pessoas, desistiriam. Existem pessoas que não vão aguentar o processo. Estamos falando de 17 anos. Tô lembrando agora da Arca de Noé, né? Mais ou menos isso, né? Tem pessoas que não vão acreditar, tá demorando. Ou 40 anos no deserto, se a gente for comparar com alguns exemplos bíblicos, né? Parece que tá demorando demais, parece que não é pra mim, parece que é impossível. Isso é um estado emocional. Você tá se alimentando de um sentimento, de uma negatividade, de uma crença limitante. E você tá se podando, na verdade, tá? Então, esse livro, O Poder Sem Limites, ele ensina como, e ele conta várias histórias, não tem como citar todas aqui, né?
de como as pessoas mudaram os seus estados emocionais. Que é isso que eu tô te falando aqui, falando pra vocês, que é muito mais do que pensar positivo, é muito mais do que sonhar, é muito mais do que só falar. É todo um conjunto, é todo é como, eu diria que é como imprimir a imagem da sua mente. Então você sonha com algo e você vai fazer no hoje, no amanhã e todos os dias da sua vida, todas as suas atitudes serão para tornar aquele algo realidade. Um exemplo aqui, que é outro exemplo que ele dá. Os usuários de drogas. Aí o Tony Robbins fala assim, você acha mesmo que os usuários de drogas, eles gostam de usar drogas porque eles gostam de ficar injetando, sentindo a picada da agulha? É a picada da agulha que faz eles serem viciados? Não. É o estado emocional. É a adrenalina, ou é esquecer, ou é a viagem, né? Esquecer dos problemas, ou é ter pensamentos aleatórios, ou perder a noção da realidade. Cada um tem os seus motivos, né? Mas o segredo do vício em droga é o estado para onde te leva. Te tira da realidade atual e te leva para outra. E aí ele conta que ele tinha um grupo de drogados que ele trabalhava, e aí ele começou a fazer aqueles desafios de andar no fogo, que hoje em dia é bem popular. Antigamente isso devia ser algo que as pessoas ficaram horrorizadas, né? Eu ainda não sei se eu teria coragem, mas quem sabe um dia. Mas tem muitos líderes, pessoas famosas do Brasil que participam desse ritual de andar no fogo, porque é uma maneira, assim, de quebrar mesmo os seus padrões, as suas limitações. É a prova real de você, da sua mente, ser mais forte do que a sola do seu pé. É forte isso, né, gente? É uma experiência que deve ser bem surreal. Então ele fez essa experiência de andar pelo fogo. E aí teve um deles, que era viciado, que até, deixa eu ver quanto tempo, né? Há 6 anos, 6 anos e meio, era viciado em heroína. Teve um desses rapazes que era viciado em heroína. E aí quando ele atravessou, ele fez essa andar sobre o fogo, sobre a brasa, ele falou assim, acabou. Nunca uma agulha me fez sentir nada que chegue perto do que eu senti do outro lado dessas brasas. Então, o que o Tony Robbins descobriu ali? Eles procuram a droga para eles mudarem o estado, porque eles não conseguem sozinhos transformar a mente deles. Então, eles usam a droga para levar a mente deles para outro lugar. E aí eles ficam refém daquilo, porque eles não conseguem chegar naquele lugar ou desligar da realidade. Eles não conseguem. Então, quando essa pessoa... Aí o Tony Robbins falou assim, então eu vou dar uma experiência surreal, algo que eles vão sentir e que pode substituir. Isso chama-se quebra de estado. Quebra, eu preciso da droga para ir para um outro lugar. Eu preciso. E aí eu voltei, aí eu preciso de novo, aí eu voltei, eu preciso de novo. Você fica dependente daquilo. E aí aconteceu com esse rapaz, que quando ele passou por aquela experiência, foi algo tão mais forte, que quebrou o estado. Ele não precisou mais, ele não teve mais dependência da droga. E aí não quer dizer que ele trocou a droga pelo fogo, entende? Não é esse. O estado emocional é quando você percebe, você sente dentro de você o quão longe você pode ir. Porque ali andar no fogo é você com você mesmo, gente. É como, eu lembrei agora de Pedro andando sobre as águas, né? Ou você acredita ou você acredita. Então, assim, é bem forte, é bem forte. E aí, você tá ali sem anestesia, né? É você e a sua mente. Então, é um estado muito forte, uma conexão muito forte. E aí, quando você tem uma experiência como essa, nada mais te segura na vida. Nada mais. E isso nós estamos falando para ter uma ideia. Esses exemplos eu vou dando para vocês terem uma ideia do que é esse estado emocional, sabe? Do quão profundo é. Porque é subjetivo, é difícil até de explicar. Mas sabemos que todas as pessoas que foram transformadas
transformaram a sua mente, transformaram a sua maneira de viver, escolheram melhor os lugares que frequentavam, as pessoas com que se relacionavam. Tá comprovado, todas essas pessoas são as pessoas que se tornaram grandes em algo. Em algo. E é isso que faz a diferença na vida delas. E é por isso que apenas alguns se destacam na multidão. Porque é um processo e você precisa acreditar no processo. Também tem uma outra coisa, então esse é o estado emocional, tá? E aí esse estado emocional seria o quê? Seria milhões de processos, seria os choquinhos, né? Porque os nossos neurônios, eles são choques, eles passam energia, né? Dentro de nós. Então, vamos dizer que são uma explosão dos fogos aí, ó. O estado emocional é tudo aquilo que tá passando nesse exato momento na sua mente, enquanto eu tô falando, e na minha mente, e tudo aquilo que a gente vai acumulando durante a vida. Esse é o estado emocional. E aí, de acordo com aquilo que a gente está na nossa mente, é a maneira que a gente responde ao mundo. Então, tem até um ditado que fala, né? Alimente a sua fé, eu acho que é. E os seus medos morrerão de fome. Eu acho que é isso. É nesse sentido, né? Então, quanto mais você treina a sua mente para se sentir bem, para se sentir capacitada, para escolher as melhores oportunidades, para criar oportunidades, já começa por aí. Porque a pessoa, o poder sem limites, você explode em criatividade, em conquista, em estar bem, estar feliz. Tudo isso. Em todas as áreas da sua vida. Tudo isso acontece quando você rompe. Quando você rompe com os padrões que você tem. Então, e tudo isso está dentro do nosso cérebro. Então, é eu mesma que tenho que saber como acessar. É eu que tenho. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos doentes, gente, acredito que 98% da população. Quando a gente fica doente, a gente fica mais deprimida, chateada, não quer muito conversar, não quer muito ver coisas, assim, nem no celular, talvez. A gente fica mais introspectivo. Isso é um estado emocional. Isso é um estado emocional. É a maneira que a gente está se sentindo naquele momento, vai levando a gente para uma coisa assim, tipo, a vida não tá muito legal hoje, tá muito sem graça. Você não consegue mudar o seu estado emocional. Agora, você quer ver o dia que você vai nascer seu primeiro filho? É outro. Você sabe que você vai passar por dor. Não importa se é parto normal ou se é cesárea. Mas é outro estado emocional. Você sabe que vai ser difícil, você não sabe nem o que vai ser, você não sabe nem o rosto, por mais que hoje em dia tem essas ultrassonografia em, acho que é 3D, né? Por mais que tenta, a curiosidade humana é terrível, né? Eu fico flipada. Como que as pessoas querem muito saber antes daquele bebezinho sair, querem saber como que ele realmente parece com o pai ou com a mãe, enfim. Mas por mais que a tecnologia seja avançada, por mais que as pessoas tentem, a gente ainda não consegue saber 100%. Então, consegue entender a diferença de você pegar uma gripe ou qualquer outra enfermidade e o seu estado emocional, você fica um pouco mais depressiva, mais introspectiva, mais desanimada. E a diferença de quando você vai para uma emergência que seja, mas você vai lá para ganhar o seu primeiro filho. Então, é totalmente diferente. É isso que nós estamos falando. É totalmente diferente. Mesmo que você esteja com dor, você vai aceitar aquela... Isso é um ótimo exemplo. A maioria do público do meu Instagram é feminino. Vai entender perfeitamente. Esse é um ótimo exemplo sobre estado emocional. Porque você vai suportar, você vai acolher aquela dor. Você não vai nem questionar. Por que você tá sentindo tanta dor? Por que dói tanto? Por que não era pra ser mais fácil? Por que minha vida é tão difícil? Não tem nada disso. Você tá num estado, assim, de tanta expectativa, ou êxtase, ou gratidão que até aqui eu carreguei esse bebê e agora eu sei que agora eu vou conhecer esse bebê. Enfim, isso, a maternidade é um ótimo exemplo de um estado emocional, de como você deveria se sentir em relação à vida. A vida.
independente de circunstâncias. E aí o segredo está em controlar os nossos estados emocionais. Quer ver um outro exemplo simples, bem simples? Seu marido chegou bem tarde em casa. Falou que ia chegar, não ia passar em lugar nenhum. E você sabe que ele costuma chegar às 7 horas. E aquele dia, sei lá, chegou 10 da noite. Se você está, o estado emocional é como você pensa, sente e reage. Se você está pensando que pode ter acontecido um acidente, ele não telefonou, não avisou, e você está angustiada, você não vê a hora daquela pessoa, o que aconteceu, eu não tenho notícia e tal, e você está angustiada. A hora que aquela pessoa entra pela porta, qual é o seu estado de emocional? Antes é o angústia, muita angústia, medo, pânico. E aí quando a pessoa entra, qual é o seu estado? Alívio. Ó, até meu ombro. Alívio. Pelo menos vivo você sabe que tá, né? Agora, se você passou esse tempo de espera, essa pessoa não me ligou? Não me ligou por quê? Onde tá o telefone? Tá onde? Tá fazendo o quê? Tá com quem? Não me respeita. Não tá nem aí pra mim. Aqui, agora só me faltava essa. Aí você tá entrando em que estado agora? É diferente. A gente tá alimentando, você tá vendo que a gente tá alimentando? São as conversas interiores que a gente tem, internas. E você tá alimentando o quê? O estresse. A raiva. Ai, quando essa pessoa entrar pela porta, qual vai ser a sua reação? Eu consigo até, olha só, até o meu estado emocional no meio da live, gente. O meu estado, se vocês estão percebendo, o estado emocional muda. Porque só de narrar o fato, a gente já consegue sentir. A gente já consegue sentir a confusão no ar, né? Qual seria o estado? Então, é a mesma circunstância. É o marido que não comunicou, você não tem comunicação nenhuma e tá chegando tarde e você não sabe o que tá acontecendo. E aí, como você reage? Como que é o seu estado emocional? Como que você conversa dentro de si? Qual a expectativa que você cria? Isso chama-se estado emocional. Pode ser para filhos também, né? Acho que mãe também passa muito apuro com os filhos. E aí, então, nós estamos falando de estado emocional, que é como você acredita, você vê a realidade, você sente. Olha aqui, se você é aquela que tá preocupada, você não vai sentir coração disparar? Você não vai sentir um suador, uma tremedeira, a respiração ofegante? Você vai estar em quê? Em desespero? Você tá em desespero. Você tá em desespero, você tá em muito desespero, esperando por alguma notícia. E aí, então, não é só um fato isolado da sua mente. Também mexe com a sua fisiologia. A fisiologia é tudo as reações do seu organismo. Do físico mesmo. Do chorar, do tremer, do coração bater mais forte, do suar frio, ou das mãos ficarem frias. Cada um reage de uma maneira diferente, né? Ou de sentir calor, ou de sentir sudorese. Cada um de nós tem reações fisiológicas diferentes aos estados emocionais. Mas vocês estão entendendo que a intenção aqui é ensinar que o nosso corpo, ele tá tudo ligado? Então, começa pelos pensamentos, o que você tá achando, o que você tá pensando, e aí você tá reproduzindo, você tá mandando mensagem pro seu cérebro, né? E o seu cérebro tá disparando reação, tá disparando reação. E se você tá pensando mal daquela pessoa, o pior daquela pessoa, você também está sentindo o coração acelerado, você também está sentindo uma tremedeira ou uma respiração ofegante, mas num outro nível de estresse, num pico de estresse diferente. A angústia e o nervosismo, por exemplo, vão disparar reações no nosso corpo, fisiológicas, mas com um efeito emocional diferente. Aí, tanto que, se eu tô preocupada, quando eu vejo a pessoa, eu tô aliviada. Aí passou aquele sintoma. Tô aliviada. Mas, se eu estou nervosa, quando eu vejo aquela pessoa, vai piorar o meu estado, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo na vida.
de ter esse descontrole emocional em relação a pensar o pior, ou pensar que a pessoa não tá me respeitando, e aí ficar muito irritada, e realmente daí quando você vê que a pessoa tá bem, piora o estado dentro de você, porque aí você fala, eu sofri à toa e tal. Então é um sofrimento real, é um sofrimento real. Então esses exemplos que eu trago é para ajudar a vocês entenderem como funciona a nossa mente e o nosso organismo. E qual é a meta, então, para nossa vida? É controlar os nossos estados emocionais e controlar a nossa fisiologia. A gente pode, e se vocês soubessem quanta terapia a gente pode fazer através da respiração, apenas da respiração. Apenas aprender a controlar a sua respiração. Isso já vai te ajudar muito a controlar os seus estados emocionais, a evitar todo esse pico, esse estresse e esse desespero. E isso é pra vida. Talvez porque você quer entrar numa faculdade, talvez porque você ainda não casou, talvez porque você tem 36, 37 e você tá ficando frustrada e você não sabe se você vai ter filhos. Você tá todos os dias comunicando pra sua mente, e a sua mente todos os dias tá soltando como se fosse faísca, né, pro seu corpo. E tá, como que a gente fala? Inflamando. E tá inflamando o seu corpo. E muitas vezes você tá tendo pressão alta, você tá tendo diabetes, você tá tendo retenção de líquido, ou você tá ganhando peso, mesmo sem ter hábitos muito ruins. Por quê? Porque você tá inflamando, você tá como se você estivesse jogando bombinha. Como se você estivesse jogando bombinha no seu corpo, a cada pico que você tem. E aí é uma coisa pra gente pensar, né? Quão bom seria se nós conseguíssemos chegar a um controle 100% do nosso estado mental. Como seria a nossa vida? Muito melhor, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu acredito muito numa vida sem estresse. Numa vida sem tristeza. Numa vida sem... a vida não é linear, né? Não existe vida perfeita. Mas sim picos, sabe? Ela dá uma balançada aqui, claro, né? Porque a gente não tem controle sobre as circunstâncias, a gente não tem controle sobre como vamos nos tratar ali no trânsito, né? Que aqui em Los Angeles o trânsito é caótico. Deve ser como São Paulo. Eu nunca dirigi em São Paulo, mas deve ser tão caótico como São Paulo. A gente não tem controle, né? Então a gente vai ter uma ou outra escorregada ali no caminho, mas a gente evitar esses picos de estresse ou de desânimo, de que eu não sou capaz, de que eu nasci na favela, de que eu não tive pai, ou que eu não tive mãe, ou que eu fui adotado. Não sei. Cada um de nós tem uma história diferente e a gente tá reagindo o tempo todo. A gente tá reagindo e a gente tá criando informações. E a gente tá criando sintomas físicos para o nosso corpo. E o Poder Sem Limites, esse livro, ele ensina a você que o poder sem limite, vou até olhar aqui, ó. O poder supremo, o poder máximo que você pode ter na vida é mudar, adaptar, crescer e evoluir. Não é ter uma vida perfeita. Não existe vida perfeita. Não é não errar. Não é nunca se irritar. Não é ser um monge. Não é se tornar um monge. É você mudar, quando tiver que mudar, se adaptar à situação, à circunstância, ao momento. Aí você cresce e aí você evolui. Lembrei aqui também do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, se eu não me engano, ele teve mil tentativas de criar a lâmpada elétrica, né? E aí falaram pra ele, na 999, falaram pra ele assim, você vai tentar pela
pela milésima vez, você vai falhar, alguma coisa perguntar pra ele, você não tem medo de falhar pela milésima vez? E aí ele respondeu, eu não estou falhando pela milésima vez, eu estou criando 1000 maneiras, eu estou experimentando 1000 maneiras diferentes de se criar a lâmpada. Então o Thomas Edison também é um exemplo de estado emocional positivo, que é o que nós temos que adquirir para nossa vida, independente de circunstância. Para as outras pessoas ele era um maluco, e olha hoje, hein? Tem luz aqui, tem luz ali. Olha hoje se viveríamos sem luz. Conseguiriam imaginar? Sem lâmpada, né? Elétrica. Mas para ele não era falha. Cada vez que ele falhava, isso nós estamos falando sobre mudar, se adaptar. Cada vez que ele falhava, para ele não era uma falha. Então eu já sei que esse aqui não funciona. Agora eu vou tentar de novo sem isso aqui. Aí tentava de outra maneira. Agora eu sei que isso também não funciona. Então para ele são 999 tentativas. De tanto tentar, eu vou encontrar a maneira correta. Então, isso é um bom exemplo também para a gente trazer para nossa vida, principalmente nos momentos de incerteza. Quando você lembrar que foram 999 maneiras diferentes de produzir a luz elétrica. E aí você pode falar para si mesma que você também vai tentar 999. Ou tem uma frase que fala também desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então você vai fazer o estado emocional, quando você tem um estado emocional voltado para o sucesso, voltado para a felicidade, voltado para dar certo na vida, você não desiste. Você não, no matter what. Não importa o que aconteça, você não desiste. Você vai encontrar. Você vai encontrar meios, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar estratégias, você vai fazer. Você vai fazer. Não importa o que custe. Agora, aqui ele cita no livro também, qual a diferença entre você andar ou não sobre a brasa, que nem um exemplo que ele falou da brasa. A brasa é a mesma, né? E a gente sabe que o fogo queima, né, gente? A gente sabe. A gente sabe que a nossa pele é fina, que nós temos camadas na pele. A gente sabe o que é uma queimadura. A gente sabe que pode dar bolha no nosso pé. A gente sabe que pode queimar, de verdade. A gente sabe. Fisicamente, né, comprovado, a gente sabe que o fogo queima. O fogo é mais forte do que a nossa pele. E qual é a diferença, então, das pessoas que andam sobre o fogo e as que não andam? É o estado emocional. Porque o corpo físico é o mesmo. Não existe um pé mais resistente que o outro. Já pararam pra pensar nisso? Então é o poder da mente, é o poder que aquela pessoa tem sobre a sua própria mente, que é tão mais forte do que eu, que não fui ainda. Ainda que se alguém inventar isso aqui em Los Angeles, sei não se eu não vou, viu? Sei não se eu não vou. Porque é importante. É importante. O ano passado, eu decidi aprender a nadar. Eu falei, eu não sabia nadar. E eu queria fazer algo muito especial pro meu aniversário. Eu não ia fazer festa. E aí eu falei, o que eu posso fazer? 42, né, que eu fiz. Quero fazer algo por mim, quero fazer algo útil, quero fazer algo diferente. O que eu posso fazer? Eu quero aprender a nadar. Porque é algo que eu preciso quebrar, são padrões. Tenho medo. Por que eu tenho medo? Eu não sei porque eu tenho medo, gente. Provavelmente é algo que veio do útero da minha mãe, porque eu não tenho nenhuma memória traumática de... Eu só lembro que eu tenho medo. Desde pequena. Né? E meu irmão não tem, minha irmã não tem. Então, da onde vem esse medo? Né? Então, provavelmente de alguma memória uterina. A minha mãe tem medo. Então, provavelmente ela me passou esse medo durante a gestação. Eu já falei isso também, né? Em outra live.
que a gente tem essas heranças biogenéticas. A gente tem. Se a minha mãe me gerou com um olho, ela gerou o meu cérebro. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? E é por isso, esse livro, ele fala sobre programação neurolinguística. E é por isso que eu venho aqui conversar com vocês sobre o poder de programar o seu cérebro. Porque provavelmente você já veio pré-programado de fábrica. Veja bem, tô olhando aqui um celular. Todo celular já vem programado de fábrica, não vem? Vem. Ele não vem zerado. Ele já vem com algumas coisas lá, umas configurações, sei lá o quê. Todo celular, toda televisão já vem programada de fábrica. Então, nós estamos falando sobre criar o poder sem limites. Como que eu posso dominar? Ah, você tem que dominar. Porque senão você vai ficar vivendo pelo medo. Eu nem sei de onde veio esse medo. E I don't care. Não me importa de onde ele veio. Pra dizer a verdade pra vocês, não me importa. Eu só quero me livrar dele, entende? Então, o ano passado eu decidi que já tá bom, né? 42 anos, né? Sem poder nadar. É momento de aprender. Então, isso é um estado da mente. De eu falar assim, eu não sei de onde veio o medo, mas eu vou agir. Lembra do agir? Eu vou agir pra perder esse medo. Sei, mas ainda não tô profunda, não. Ainda quero chegar mais longe. Quero, por exemplo, nadar na praia, né? Nadar no fundo. Mas só pelo simples fato de eu saber que eu sou capaz de entrar numa piscina e não engolir muita água, eu já tô bastante contente. E é sobre o estado da nossa mente. É sobre a gente... a gente tem que se empurrar. A gente tem que se empurrar para chegar onde a gente quer. E aí, quando a gente quebra um estado... eu quebrei um estado de medo. Agora deve haver outro medo que eu tenho. E aí você vai quebrando barreiras. E a gente vai quebrando programa. E por isso que é reprogramação. A gente vai escrevendo por cima. Tinha medo disso, mas agora venci. E agora qual é o próximo? Ai, tenho medo disso. Vamos vencer também. E é assim que a gente vai reprogramando a nossa mente, tá? E aí tem um poeta que fala assim... William Blake, o homem que nunca muda sua opinião é como água estagnada e cria répteis da mente. Então, a chave para a vida é abrir o maior número de avenidas, tentando o maior número de portas, usando as mais diferentes maneiras para se resolver um problema. Esse é o segredo, porque a maioria de nós quer fazer o mais fácil, mas o mais fácil é o pior a se fazer na vida. O mais fácil é o pior a se fazer na vida, porque a gente não cresce. A gente não evolui. Não. Então, hoje a gente aprendeu sobre estado emocional e a gente aprendeu sobre os efeitos fisiológicos no nosso organismo. Então, se a gente percebe que a gente já tá começando a ficar um pouquinho agitada ou um pouquinho coração disparado, a gente tem que tentar trabalhar, procurar alternativas. Lá no ano passado, quando eu comecei as lives, eu fiz uma live sobre ansiedade. Acho que foi a primeira live que eu fiz, novembro de 2022. E eu lembro que eu fiz 2 exercícios de respiração, não lembro se foi 2 ou se foi 3. Né? Então tem a respiração profunda, você puxa o máximo de ar, segura, dá até uma certa tontura, segura 5 segundos e depois solta devagar. Isso ajuda você a relaxar. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Você pode fazer isso quando você acorda, já para você dizer para o seu corpo que tá tudo bem, que esse dia vai ser bom, que tá tudo no controle, que você não tá angustiada, que você não tá preocupada, que você não tá com medo. E tem a respiração alternada, né? Que até a Gisele Bündchen fez. Que você respira, puxa por um nariz assim, você usa a mão, né? Puxa por um nariz assim, depois solta pelo outro. E aí, o seu cérebro tá tão preocupado com que lado que você vai respirar. Você precisa ocupar a sua mente, né? E aí a ansiedade vai indo embora. Vai saindo. Porque a sua mente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Olha que bonito. Olha que barato.
quando você descobre isso. Por isso que a respiração é tão eficaz. Porque a sua mente não consegue, embora a gente tenha 3 mentes, racional, subconsciente e inconsciente, embora a gente tenha 3 mentes, elas não conseguem, o racional não consegue processar 2 coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Então, por isso a respiração é importante, porque aí ele tá preocupado, que a respiração é sobrevivência. É da mente inconsciente, né? É um ato automático. Eu tô falando, tô respirando, é que eu tô nem pensando. E eu tô respirando, e vocês estão respirando. Graças a Deus, eu diria, né? Que nós estamos respirando. Então, vocês também estão respirando sem nem pensar. Dirigindo, respirando, comendo, respirando, dormindo, respirando. Dormindo. A gente tá dormindo, tá respirando, não para de respirar. Mas quando você vai fazer essas respirações direcionadas, você está obrigando a sua mente a prestar atenção no que ela está fazendo. E aí você começa a ganhar um pouco de controle sobre a sua mente. E já é um bom passo. Já é um bom passo. Então você está treinando. Agora eu quero que você respire assim. Quer ver meditação? É outra coisa. Maravilhoso, que eu ainda não fiz, preciso fazer. Que parece impossível não pensar em nada. Parece impossível não pensar em nada. Esvaziar a sua mente. Caraca, se você conseguir fazer isso na vida, como um hábito, todos os dias, você toma o controle. Existem passos, existem maneiras, existem atividades pra gente fazer diárias. E o hábito, criar o hábito, né? Porque assim como acordar para trabalhar é um hábito, o qual é horrível, né? Se a gente for pensar que a gente é tão ensinado a trabalhar para os outros e a gente segue a disciplina de não faltar no trabalho, de chegar no horário, de acordar no horário cedo, a gente cria essa rotina para trabalhar para outros e a gente não cria uma rotina de fazer algo por nós. Então, olha o quanto a gente está perdendo tempo de vida, saúde mental, saúde emocional. Se a gente faz para o outro, a gente deveria fazer para nós. Então, é uma sugestão para você que está assistindo essa live, começar a acordar 1 hora antes. Comece a acordar 1 hora antes para fazer algo por você. Por você, porque você já faz todos os dias. Sabemos. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu dependo do meu salário. Então, mas mais que o salário, antes do salário está sempre a vida, né, gente? A semana passada eu fiz a live do burnout, né? E aí você tá perdendo a sua vida aos poucos para tentar conquistar algo. Não faz sentido. Porque se a sua vida parar, não existe mais possibilidades. Não existe mais possibilidades. Então a nossa prioridade deveria ser a nossa vida. Deveria ser. Então, se você ainda não tem essa prioridade, se você ainda não tem ideia de como começar, comece pelo menos acordando 1 hora antes. Pelo menos. Eu vou acordar. Quer ver uma coisa bonita que algumas pessoas têm hábito de fazer? E eu gostaria de começar a fazer também. Eu já acordo, né? 5 horas da manhã. Já faz mais de 1 ano. Comecei a acordar e tá ótimo pra mim, tá sendo perfeito. Mas eu acordo e vou fazer coisas para mim, né? E eu tô com uma vontade que eu acho que é maravilhoso e tem um significado muito forte. Se você começar a assistir o nascer do sol. Tem algumas pesquisas que falam que tem um poder terapêutico. Você assistir o nascer do sol, é que eu não sei se dá pra ver pela minha janela, né? Então eu vou fazer um teste. Tenho sentido essa vontade. E assistir o pôr do sol também. Aquele vermelho, aquela mescla, vocês podem pesquisar aí no Google, vocês vão descobrir que tem um efeito sobre nós. Não é a mesma coisa que olhar para uma lâmpada, que acender a luz da sua casa quando você acorda, não é. Nem se compara, na verdade, né? Nem se compara, né? Porque a natureza é perfeita. Então, aquela mescla de vermelho, você não consegue, acho que nem que reproduzir
Acho que não consegue nem, acredito que nem todo dia vai ser a mesma cor também. Acredito que é bem é da natureza, né? Então as coisas da natureza eu acho que é bem complicado a gente querer reproduzir. Mas é isso. Faça o teste, não sei onde você mora, não sei como é a janela. Tente fazer isso. Só contemplar. Só contemplar. Ou ficar em silêncio. Ou ler um livro. Ou colocar uma motivação diária. Enfim. Começar, a primeira coisa do dia é começar a cuidar de você. E aí depois você vai pra correria, né? Pro trânsito, você vai pegar um trem, se você vai dirigir. O resto vem depois. Porque se não tiver você, não tem emprego. Se não tiver você, não tem seu filho. Se não tiver você, não tem o emprego, seu filho, a família. Não tem a roupa lavada. Não tem nada disso. Não tem nada. Então, eu quero deixar aqui o nome do livro para vocês. O livro chama-se Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E acho que a tradução para o português foi em 2010, tá? Mas a primeira publicação que esse Tony Robbins fez foi em 1986. Então ele já está há bastante tempo no mercado. E ele trabalhou com personalidades como Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos, o Arnold Schwarzenegger, né, aquele famoso ator que também se tornou senador aqui de algum estado, da Califórnia, eu acho, o Arnold Schwarzenegger, o Nelson Mandela e também a Oprah. A Oprah, que é a maior apresentadora de TV internacional, mais conhecida mundialmente, a Oprah. Então, o Tony Robbins trabalhou com essas pessoas. Vocês estão começando a entender? A Oprah, eu citei a Oprah acho que umas lives passadas aí, 2 lives para trás. E ela também, todos eles tiveram momentos que eles cresceram. Eles também vieram do nada. Eles também tiveram histórias de... eu não sei o Bill Clinton. O Arnold Schwarzenegger, se eu não me engano, teve. O Nelson Mandela e a Oprah. Eu não sei o Bill Clinton. Mas a maioria deles tiveram também. História de dificuldade, também duvidaram de si mesmo. Passaram pelo que a gente tem passado. Provavelmente nos 35 anos eles se perguntaram se eles estavam fazendo a coisa certa na vida. Também entraram em conflito. A diferença é que eles começaram a trabalhar nos estados emocionais, que é o que vai te dar o poder de você mudar o que você sente, o que você pensa e você construir a sua história a partir de uma nova perspectiva. E aí o Tony Robbins fala assim, ele tem livros publicados, ele tem seminários, ele faz aqui, acho que é 3 dias, uma vez por ano ele faz um encontro, né, bem grande. Ultimamente ele tem feito online, depois da pandemia ele fez bastante, mas tem um presencial. O presencial é $5.000 pra você estar lá. 3 ou 4 dias, eu não me lembro muito bem. Então, todos esses eventos, tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele prova para as pessoas que se a gente usar o poder da nossa mente, nós podemos fazer, ter e alcançar e criar qualquer coisa que nós desejamos para nossa vida. Isso é o que ele acredita. Isso é o que ele vive. Porque ele tem a história de vida dele mesmo, né? As próprias conquistas. E ele ajudou pessoas também chegarem lá. Ele também foi o coach, ele foi o treinador. Coach, a palavra famosa, coach, ele quer dizer treinador, né? Então ele foi treinador de pessoas famosas. Então não é uma coisa meio de político, sabe? Que a gente escuta. Talvez o brasileiro tenha muito essa... Talvez, eu não sei qual o percentual da população que talvez tenha essa dificuldade de acreditar, né? Porque a gente acaba deixando de acreditar de tanto discurso político que a gente ouve e a gente acaba cansando de ser enganado, né? Mas eu gosto de citar essas pessoas aqui porque não é uma só. É uma, é outra, é outra, é outra. É aquela que encontrou com aquela, que encontrou com aquela, que é amiga daquela. Estão todos indo para onde? Para o mesmo lugar. Porque estão todos seguindo o quê? O mesmo padrão.
Estão todos regulando as suas emoções. Estão todos aprendendo a se controlar. Estão todos criando perspectivas positivas para um futuro melhor, para uma vida melhor, para uma velhice melhor. Seja lá o que você está procurando aí para sua vida. Ó, Renira, bem-vinda. Thaisa, Aline, a Mari. Mari passou aqui. Ó, Laura e Edson. Ah, eu só vi agora, tia Glória. Ó, tia Glória, demorei pra responder hoje, né? Simone Gomes também. Tia Glória, eu adoro essa cor. Eu adoro essa cor desse vestido. Realmente eu descobri que essa cor, bordô, né? Descobri que ela me favorece. Eu gostava muito do azul, continuo gostando. O azul destaca mais o meu olho. Mas essa aqui também. Tem um mistério com essa cor aqui. Eu tô gostando bastante. Só que eu não tem mais nenhuma roupa dessa cor. Preciso achar uma coleção de roupa dessa cor aqui que eu gosto muito. A Laura Edson. São seus amigos, né? Então, depois eles vão ver. Obrigada. Obrigada, tia Glória, por sempre estar aqui. Olha só, falta só 8 lives pra você ser dispensada, tá bom? 8 lives. Então aí, mais 2 meses. E a gente tá com esse projeto. 51 lives, 51 assuntos. E a gente tem que fazer uma live junta, né? Não vou esquecer de você não, viu? Nem que seja no Natal, antes do Natal. Nem que seja em algum momento vai dar certo. Porque é isso, quanto mais a gente... não é só o ouvir, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, eu faço a minha parte, que é compartilhar o que eu sei, o que eu aprendo. Só que eu levo muito a sério o fazer, né? Então, se eu ouvir isso aqui, eu quero fazer. Eu quero saber como. Eu quero aprender a respirar. Vocês não têm noção como é bom respirar. Eu tinha um nível de estresse muito alto, né? Eu vivia 40 anos da minha vida num estado emocional de estresse intenso. Muita sorte tive de não ter ansiedade, estresse, burnout. Tive muita sorte, porque eu realmente estava sempre em estado de defesa, sempre em estado de alerta. E qualquer coisa me deixava... Eu tinha um descontrole para me irar facilmente, né? Então, quando eu comecei a praticar a respiração, essa aqui a respiração profunda, que é essa que você puxa o ar o máximo que você pode. Você tem que sentir aqui as suas costelas se abrindo. E daí você segura por 5 segundos. Eu gosto de segurar até eu sentir um pouco tonta. E aí você solta devagar. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Você relaxa. E é uma coisa tão simples. E é uma coisa que era tão difícil. Eu nem sabia que eu era capaz de respirar tanto ar, assim, de puxar, inspirar tanto ar. Então, pra mim, é muito importante você praticar aquilo que você aprendeu. Praticar aquilo que você aprendeu. Porque é só aí que vai mudar, né? O seu comportamento e o seu meio, né? A sua história. É só realmente quando você pratica aquilo que você ouve. Então eu tenho esperança que as pessoas que vêm para essa live, elas comecem a cada dia a praticar um pouquinho mais. E aí a gente vai de degrau em degrau. Uns vão andando, outros vão rastejando, outros vão correndo. Mas todos vão crescer, né? E aí é muito bom a gente saber que não são só os anos que passam, a gente não só tá cumprindo aniversário, a gente não tá aqui nessa vida só pra cumprir aniversário, né, gente? A gente tá aqui nessa vida pra entender o propósito. Qual é o propósito da nossa... Qual é a razão de viver da nossa existência? Então, é isso. Quantas coisas a gente ainda pode conquistar? Aonde ainda a gente pode ir? Onde a gente não foi que a gente pode ir? O que a gente não fez que a gente pode fazer? É isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre criar possibilidades. E é criar possibilidades. Não é esperar as possibilidades. É criar
É cavar mesmo lá, como o Mel... Esqueci, Mel Fisher, né? Esqueci o nome dele agora. Cadê ele? Mel Fisher, é cavar como Mel Fisher, 17 anos cavando. 17 anos cavando para achar o ouro. E o ouro está dentro de nós. Olha que bonito isso, né? E é isso. E se ele tivesse parado em algum momento, ele não teria chego naquela descoberta. E não parar, é mudar a estratégia, é mudar a velocidade, é mudar as circunstâncias, é mudar as pessoas que estão à sua volta, o meio, né? O meio é mudar, como fala quando a pessoa interfere na nossa vida, esqueci. As influências. É fazer o que for possível para a sua realidade, para esse estado mental que está dentro de você, deixar de se tornar um sonho e se tornar uma realidade. É como se fosse um projeto, né? Colocar o projeto no papel é como se fosse um arquiteto. Ele tem que projetar, mas na hora de executar tem que ficar no mínimo parecido com o que ele projetou, né? Não existe projeto para sair totalmente diferente. Então, o estado mental é isso, é você ter aquilo tão claro dentro de você e você fazer aquela realidade se tornar possível. É maravilhoso. É maravilhoso. E é o poder sem limites, para quem quiser ler o livro, e aí o Tony Robbins vai dar vários outros exemplos, eu citei alguns aqui, e aí através dos exemplos vocês vão entender como esse processo acontece, né? Como que você pode fazer na sua vida, transformar de maneira positiva a sua vida. E é isso. Espero vocês na próxima live. Agradeço a audiência, agradeço a cada um que entrou aqui, agradeço a tia Glória que tá aí firme e forte, remanescente fiel. E aquele que aguentar até o final, né? Que for fiel até o fim, receberá, né, a sua coroa. Então, muito obrigada a todos vocês. Semana que vem tem mais. E fique forte. Fique forte aí. Nós temos apenas 8 lives. Em 8 lives a gente conclui esse projeto. Beijo, bye.